Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até aqui é somente hoje. O capítulo 24 de Mateus é o que é conhecido como sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico, onde Jesus fala do final dos tempos. Quando a gente fala de final dos tempos, a gente sempre lembra de Apocalipse, mas é importante entender que a Bíblia toda fala do dia do Senhor, do grande dia da ira de Deus, do final dos tempos, e não é o fim de todas as coisas, mas é o começo, é o final deste tempo, mas o começo do século dos séculos, que a Bíblia fala que é a nova vida debaixo do reinado absoluto do governo do reino de Deus. Lembre-se que Mateus, a visão dele é bem específica sobre Jesus como rei, o reino de Deus. E Mateus 24 também se repete em Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Então é Jesus falando do final dos tempos. Por isso é muito importante, nós vamos dividir esse capítulo em 3 meditações. Sobre o que fala Mateus 24? Sobretudo os sinais da vinda do Senhor Jesus e do fim dos tempos. E começa o capítulo com uma pergunta de Jesus, ou melhor, uma colocação, uma fala dos discípulos. No versículo 1 fala que Jesus saiu do templo, eles estavam ali no templo, onde Jesus falou tantas coisas, alertando os fariseus, exortando os religiosos. E aqui diz que os discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo. O templo de Jerusalém era uma construção magnífica, uma beleza esplendorosa, né? E eles olham e falam: Jesus, olha as construções, olha que coisa bonita. E Jesus olha e diz: Vocês estão vendo essas coisas? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, enquanto os discípulos falam da beleza do templo, Jesus fala da destruição que viria. E é interessante perceber que quando Jesus fala que aquele templo seria destruído, Jesus também está mostrando a falência da religião que se afastou de Deus. A religião, aquele templo, representava toda aquela religiosidade aparente dos judeus, mas que tinha se afastado da verdade de Deus, do relacionamento com Deus, do temor de Deus. E Jesus fala isso, então, que não ficaria ali pedra sobre pedra. Algo humanamente naquela época impossível de se imaginar. Aquele grande templo,
O povo judeu que se considerava o povo de Yahvé, o povo do Deus vivo, e de repente Jesus fala, vai ser destruído toda essa estrutura humana. E aí os discípulos fazem uma pergunta, quando Jesus então fala do que ia acontecer com aquele templo, os discípulos perguntam, aí no versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, um local muito bonito, ainda hoje lá em Jerusalém, que você vê a cidade toda lá de cima, e perguntaram a ele em particular, quando essas coisas vão acontecer? E eles fazem duas perguntas diferentes aqui, ó. Quando vão acontecer e qual sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus, aqui, ele é questionado pelos discípulos, eles perguntam sobre o sinal da vinda e sobre o fim dos tempos. Então, muitas vezes você vai ver isso também lá em Atos, antes do Senhor Jesus subir aos céus, a pergunta deles era quando vai acontecer? Quais os sinais de que o reino em plenitude vai vir, que o Senhor vai voltar? Há uma curiosidade no coração dos homens acerca do final dos tempos. Até pessoas que não conhecem a Bíblia, que não têm relacionamento com Jesus, quando a gente fala do final dos tempos, elas ficam curiosas. Imagina os discípulos que estavam com o Senhor Jesus, que sabiam e criam que Ele era o Messias, Ele é o Filho de Deus, eles não queriam perder essa oportunidade de perguntar diretamente a Ele, quando será? Quais os sinais? Mas aí é importante, e essa é a meditação nossa de hoje, é que a resposta de Jesus, sobretudo, não é focada, não é centralizada nos sinais, mas em como os discípulos deveriam esperar o dia do Senhor, a vinda do Senhor, quais os cuidados que nós como discípulos devemos ter quanto à espera da vinda ou da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, ao invés de Jesus responder quais os sinais, qual é o calendário e mostrar todos os detalhes que a gente, de alguma forma, deveria saber e se atentar, Jesus fala sim dos sinais, mas a ênfase de Jesus é como os discípulos devem se comportar. Quais os cuidados que nós devemos ter sobre o final dos tempos, sobre a espera da vinda do nosso Senhor Jesus. E eu coloquei aqui para a gente compartilhar em Mateus 24, nessa primeira sessão, vamos chamar assim, 5 cuidados que nós temos que ter no final dos tempos, e à medida que a gente se aproxima da volta do Senhor. O primeiro cuidado, está muito claro aí no versículo 4, Jesus fala assim, Jesus responde, tenham cuidado para que ninguém os engane. Não se deixe enganar por ninguém, ou seja, cuidado com o engano. Irmãos, você sabe qual é uma das maiores marcas de uma pessoa que está enganada? Uma das maiores marcas de alguém que está no engano é a convicção que ela tem que ela jamais será enganada. É a certeza absoluta que ela tem de que ela não precisa se questionar, ela não precisa mudar de opinião, ela tem toda a verdade já sobre o que Deus quer dela. Quando a gente se considera alguém impossível de ser enganado, é uma das marcas que a gente pode ser aquele que está mais enganado, porque a pessoa enganada, ela tem convicção de que ela está certa. Os judeus dos tempos de Jesus tinham certeza que eles eram os detentores do monopólio de Deus, da religião verdadeira. Então, quando Jesus fala no versículo 4, tenham cuidado para que ninguém os engane, sobre o final dos tempos, a maior atitude que nós temos que ter, o maior cuidado que nós temos que ter, é de guardar o nosso coração, de guardar as nossas motivações e de pedir sempre ao Senhor aquele autoexame sincero,
através do Espírito Santo, nos levando a um coração que sempre se arrepende diante de Deus, que se quebranta diante de Deus, que se deixa moldar pelo caráter de Jesus, pela palavra de Deus. É alguém que está sendo sempre purificado, que está sempre sendo conscientizado, que a sua fé, o seu coração, seus pensamentos precisam ser constantemente purificados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, pela semelhança de Jesus. Essa humildade de reconhecer que nós estamos num processo, que nós não somos aqueles que não precisam de mudanças. Às vezes, quando falamos do final dos tempos, a gente fala, ai daqueles que estão fazendo isso, aquilo, e certamente nós vamos ver o pecado crescente ao nosso redor, mas nós precisamos olhar para nós. Jesus está dizendo, o sinal do final dos tempos, ou os sinais, eles vão vir, mas o que eu quero falar aos meus discípulos, e ele está falando para os discípulos, ninguém vos engane. Como nós podemos ser enganados? Primeiro pelo nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Segundo, por falsos líderes, pessoas que em nome de Deus falam o que a gente quer ouvir, falam palavras que mexem com o nosso ego, com as nossas emoções, e a Bíblia diz aí, Jesus fala que vão se multiplicar. Versículo 5, muitos virão em meu nome. Jesus está falando no nome dele. Ele não está falando aqui daqueles que usam outros nomes de falsas religiões. Ele está falando de gente que vai vir no nome dele e enganarão quantos? Há muitos. Ou seja, Jesus está falando para a gente que tem muita gente enganado em nome dele. Por quê? Porque eles não se atentaram para o que Jesus falou. Cuidado para que ninguém te engane. Nós podemos ser enganados pelo nosso coração, por falsos líderes e por falsas doutrinas. Acreditar em coisas que foram tiradas da Bíblia fora do contexto, para nos envaidecer, para nos ensoberbecer, para nos tornar triunfalista, acreditando que a nossa vitória vai vir porque a gente está usando o nome de Jesus. Mas, amado, nós não podemos usar o nome de Jesus. Nós devemos nos sujeitar ao caráter de Jesus, à vontade de Jesus, à palavra de Jesus, nos conformar à identidade de Jesus. O nosso chamado é esse. O nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, mas para que a vontade de Jesus seja feita. Há muita gente usando o nome de Jesus para alcançar os seus próprios desejos, ambições e vaidades. Então, os que mais têm convicção de que eles não serão enganados, são os mais vulneráveis a ser enganados. E aí a gente vê esse sinal, sabe em quê? Pessoas que não escutam o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, que dizem que não precisam de igreja, que não precisam de ouvir ninguém, porque eles sabem muito bem a verdade, eles estão atentos aos sinais. Estes são os mais tendenciosos ao engano. E como a gente vence o engano? Há uma chave espiritual bíblica: amando a verdade. Quanto mais eu amar a verdade, mais eu serei liberto do auto-engano e do engano de líderes e do engano da religião falsificada, do engano do meu coração. Ame a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O segundo cuidado que nós precisamos ter como discípulos de Jesus no final dos tempos está no versículo 6, que Jesus fala. Jesus diz: fiquem atentos. O contexto aí, Jesus fala, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Então, são grandes guerras e pequenas guerras. Fiquem atentos e não se assustem. Segunda atitude dos discípulos no final dos tempos é ficar atento e não se assustar, não se apavorar. Perceba que quando a gente ouve falar das guerras, nós estamos agora diante de uma pandemia nunca antes vista na história destas últimas gerações, desse nível. Mas a palavra de Jesus é: fiquem atentos e não se assustem. Ou seja, fiquem alertas, sóbrios, mas não se assustem. Por que não se assuste? Porque os medrosos não conseguem ouvir a voz de Deus. Os medrosos, eles vão ser movidos pela sua alma deformada, assustada. Os medrosos não entrarão no reino dos céus. Então nós não devemos ter medo, nós devemos sim ter cuidado, ficamos
somos prudentes, mas nunca ser dominado pelo medo. Então Jesus fala, fiquem atentos e não se assustem. E aí quando Jesus fala das guerras, depois nós vamos falar sobre os sinais mais para frente, nas próximas ministrações, mas Jesus fala que vão ter guerras e rumores de guerras. Não é só as grandes guerras, tem as pequenas que a gente às vezes nem ouve falar em nações. Ele fala aqui sobre nação se levantando contra a nação, versículo 7, não necessariamente é quando um país guerreia contra outro, mas nação fala de etnias, e tem muitas guerras internas em muitas nações. Jesus está falando que isso vai acontecer. Não é em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus está mostrando que vão ter lugares específicos acontecendo, e isso já vem acontecendo. Jesus fala de reino contra reino, e aí reino fala de poderes que lutam uns contra os outros. Existem poderes políticos, econômicos, ideológicos, que estão guerreando uns contra os outros. Isso já está acontecendo, mas a palavra de Jesus é, não se assustem, fiquem atentos. E é importante perceber uma coisa, irmãos, uma ilustração que eu ouvi esses dias, muito interessante. Nós não devemos esperar a tormenta para a gente conhecer o mapa que o Senhor já nos deu em sua palavra. A palavra de Deus é o mapa, e nós não podemos esperar quando a tormenta começar e agora eu tenho que ler o mapa. Não, nós estamos nos alimentando todos os dias da palavra. Ele é o mapa do Senhor, porque quando as tormentas aumentam, como neste tempo, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos e quem está conosco no barco. E em terceiro lugar, a palavra de Jesus sobre o final dos tempos, o cuidado que os discípulos devem ter. Se preparem para serem perseguidos, se preparar para o sofrimento. Versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados, eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, é muito claro o que Jesus está falando. Cada discípulo de Jesus, ele tem que ter uma mentalidade pronta para as tribulações e para o sofrimento. Algumas teologias dizem que nós não passaremos pela grande tribulação. É uma possibilidade de não passarmos, mas nós vamos passar, e possivelmente, eu creio, já estamos passando pelo princípio das dores. E aí Jesus está dizendo, vocês vão passar por isso. E isso, amado, aconteceu na história da igreja. Isso acontece hoje, antes da pandemia, nos países onde o evangelho é perseguido. Então a realidade é, quem é de Jesus precisa ter uma mentalidade pronta para ser criticado, para ser zombado, para ser ridicularizado, para ser manipulado pela imprensa. E o texto é claro, vocês vão ser odiados, maltratados. E olha só o versículo 19, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando fala de traição, está falando aí de pessoas entre nós que vão entregar uns aos outros. E como a gente já tem visto isso nesse tempo, de alguma maneira. Ontem alguns irmãos devem ter visto uma acusação de um jornal no Espírito Santo, aqui próximo a nós, de uma igreja que, segundo eles, alguém contraiu o vírus ali e saiu e contaminou outros. Como que o vírus nasceu ali na igreja? Então, ao invés deles serem honestos e falar que isso aconteceu, isso foi uma fatalidade, eles já estão acusando a igreja de propagação. Por que isso? Porque a mídia secular, ela odeia os verdadeiros discípulos de Jesus, os que servem ao Senhor, os que apontam para Jesus. Então, irmãos, hoje também nós sabemos que há uma convocação aí de muitos pastores, líderes, que chegou até o presidente acatou de alguma forma. Independente de opinião política, ou se a gente concorda com tudo, nós deveríamos nesse momento ter um coração quebrantado e orar, e clamar. E se você não se une a uma tendência dentro da igreja evangélica da nação, você pelo menos deveria se unir a outros que também estão orando, jejuando, se quebrantando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: entre vocês terão pessoas que vão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Nós não devemos estar entre eles, mas nós devemos estar preparados para isso. Prepara o teu coração, amado, para sofrer por causa do nome de Jesus.
Não é também por imprudências, por às vezes até politicagem. Isso a gente realmente deve lutar sempre contra, mas o texto está dizendo que nós vamos ser odiados por todas as nações, versículo 9. Dá uma ideia de que chegará um momento onde as nações, de uma maneira bem geral, eles vão ter uma aversão àqueles que pregam o evangelho de maneira inteira, íntegra. O evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do reino de Deus. Porque apenas falar de Jesus não significa que teremos perseguição. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então, quanto mais consagração, mais perseguição. Temos que ter uma mentalidade pronta para isso. Senão, quando vem o sofrimento e a tribulação, acontece o que Jesus falou na parábola do semeador. As sementes da palavra em nós vão sendo ressecadas, vão sendo destruídas, porque a gente não suporta a perseguição. Cuidado com o evangelho que diz para você que seguir a Jesus não tem sofrimento, não tem tribulação. Esse evangelho é enganoso, ele é distorcido, porque o evangelho do reino nos prepara para os níveis de batalha. Em quarto lugar, o cuidado que os discípulos devem ter no final dos tempos é de preservar o amor até o fim. O versículo 13, o Senhor Jesus diz, versículo 12, melhor dizendo: por se multiplicar a maldade, a palavra original aí no grego é anomia, ou seja, ausência de lei, ausência de limites, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí o versículo 13 continua: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, quando a gente pensa no final dos tempos, qual é a nossa maior atenção? Não é de saber decifrar todos os sinais e o calendário ponto a ponto, mas é de preservar o amor até o fim. É de manter-nos de pé, amando até o fim. Amando a quem? Amando a Deus, amando a Jesus, amando a palavra dele até o fim, amando cada vez mais. O amor deve crescer, amado. O amor deve ser crescente. Você deve amar mais a Jesus daqui a um mês do que agora. Nós devemos pedir ao Senhor que o nosso amor por ele cresça. Final dos tempos, Jesus está dizendo, o amor vai se esfriar de quase todos. Então o que ele está dizendo para os discípulos? Se mantenham perseverantes no amor. Amor por Deus, amor pela igreja de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, e nós amando a igreja, amando aqueles que o Senhor enviou em seu nome, nós vamos preservando, sendo corrigidos, aperfeiçoados na comunhão. Amar os inimigos que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, falam mal e até traem, nós precisamos amá-los, perdoá-los, abençoá-los, amar até o fim, em meio a tudo que estamos passando, né? E em quinto e último lugar, que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos sobre o final dos tempos, é que nós devemos anunciar o evangelho do reino de Deus a todas as nações. Está isso aí no versículo de número 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Aí o 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o último sinal antes da volta do Senhor é que todas as nações, mais uma vez, não é etnia, não é países, é etnia, a palavra aqui, etnos, todas as nações, todos os grupos que têm a sua cultura própria, língua própria, dentro de países, há muitas nações. O evangelho deve ser pregado, testemunhado a todas as nações, para que o fim venha. Então, qual é a preocupação de cada discípulo no final dos tempos? Não é o medo, não é saber todos os detalhes escatológicos, mas é pregar o evangelho, cooperar, ajudar. Ore nesse tempo por nações, por missionários, invista, faça propósito de você cooperar mensalmente com a obra missionária em lugares específicos, que você ore, participe do que Deus está fazendo, porque aqui, irmãos, o que Jesus está falando não é uma possibilidade, é uma realidade. O evangelho do reino será testemunhado para todas as nações. A questão não é se vai ser, a questão é se eu e você queremos participar, se eu e você queremos ser cooperadores dessa manifestação do evangelho. E aí, quando fala o evangelho do reino de Deus, está falando o evangelho em essência. Alguns tentam separar o evangelho do reino, do evangelho da graça, do evangelho eterno, que aparece lá em Apocalipse.
O Evangelho é um só. O Evangelho é o Senhor Jesus. Quem Ele é, a sua obra, os seus ensinos, os seus atributos, as suas manifestações. O Evangelho é Jesus, o único Senhor Salvador sobre todas as coisas. Como o Espírito Santo, então, quer que a igreja, que os discípulos entendam o final dos tempos como uma grande oportunidade da gente estar em Cristo, participar do que Ele está fazendo. E aí, então, como vencer os desafios do final dos tempos? Nós vencemos, então, a tendência ao engano com o Espírito da verdade, sendo cheios do Espírito da verdade. Nós vencemos o medo do final dos tempos com o espírito de ousadia, de poder, de autoridade. Nós vencemos o esfriamento dos últimos dias com amor. E nós vencemos as perseguições dos últimos dias através da fé. Porque esta é a vitória que nós temos sobre o mundo. A fé. Pela fé nós vencemos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque somos teus filhos, pelo sangue de Jesus, pela obra do Espírito Santo, pelo testemunho do Espírito em nosso espírito, que somos teus filhos. Nós te agradecemos porque temos a vida eterna em Cristo Jesus, pela tua graça. E nós oramos, Pai, porque sabemos que estamos próximos à vinda do Senhor. Nós não saberemos o dia nem a hora, mas nós percebemos os sinais. E a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, é que nós estejamos atentos, preparados e a cada dia sondados pelo Teu Espírito, possamos ser, ó Deus, cheios da Tua verdade, para resistir a todo engano, a todo auto-engano, para vencer, ó Deus, todo medo, vencer, ó Deus, toda perseguição, e que preservemos a fé, o amor, preservemos, ó Deus, o amor pela Tua glória, e que possamos ser cooperadores, para que a missão do Senhor seja levada adiante, e que a glória do Senhor seja conhecida em todas as nações. Guarda o nosso coração nesse tempo, fortaleça-nos em Ti, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.